Sem Deus nós não somos nada, nós não temos nada e nós não sabemos o que fazer. E que plano glorioso, quando Jesus nasceu, e você olha as histórias, quando o anjo aparece para os pastores, ele diz, hoje vos nasceu. E é interessante que ele fala, hoje vos nasceu, é um presente para vocês. Hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Então é uma benção quando, e para mim é uma benção a maneira como Deus opera, Ele opera. Amém. Se você construir, se você viver uma vida fiel de rendição a Ele, Ele vai visitar você. Ele vai vir com uma palavra, Ele vai dar um conselho, Ele vai dar direção, Ele vai visitar você. A nossa parte é permanecermos fiéis para que quando Ele falar, você está no lugar certo, na hora certa. E depois, paralelamente a isso, os magos no Oriente viram a estrela e eles estavam atentos também e perceberam, bênção essas histórias das pessoas que estavam no lugar certo. Quando a sarça ardia, por alguma razão, você responde. Quando Deus se move, você está no lugar. Ali virei a ti, no meio das asas dos querubins, ali naquele lugar de rendição, de sacrifício, de honra. E graças a Deus, porque agora não é um lugar físico ou geográfico, mas é no coração de homens rendidos, mulheres rendidas, homens e mulheres rendidos a Deus, que fazem de qualquer lugar onde eles estão um altar de adoração. É como se você vive no Santo dos Santos. Essa é a nossa função. Para isso, você precisa desenvolver uma vida adequada a essa realidade, por causa do sangue de Jesus. Por causa da obra da cruz, nós podemos, uma vez por todas, Ele entrou, o véu foi rompido e você pode ter acesso à sala do trono 24 horas por dia e viver nesse lugar de adoração a Deus. Amém. Então no templo havia cântico, havia turno de adoração, de louvor continuamente. E é nesse lugar que você vive de adoração, de louvor, que Deus fala. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Amém. Isaías, talvez, como ele ia saber se ele estava no lugar certo, na hora certa? Esse é o coração, é isso que Deus quer fazer. Deus quer desenvolver em nós fidelidade, rendição, amor, disciplinas espirituais, onde você constrói uma vida. A tua vida é um altar de adoração a Deus. E ali Ele vem, e você sensível nos lugares certos, como Deus quer, Ele ministra o nosso coração. E os magos, quando eles tiveram aquele encontro com Herodes e a turma toda, e os religiosos, eles fizeram a seguinte pergunta: onde está o recém-nascido? Então ele tinha recém-nascido. Então era algo fresquinho. Os pastores viram, hoje nasceu. Os magos chegaram, o recém-nasceu, onde está ele? Talvez o que mude é o fato de alguns dias ali, entre o recém-nascido e o hoje vos nasceu, tem alguns dias. É provável que os pastores foram até o estábulo, a manjedoura, e os magos não foram ao estábulo, foram à casa onde ele já estava, porque já estavam acomodados. Mas um número pequeno de dias de variação. Então, claro que os nossos presépios anunciam os dois juntos, né, os magos e os reis, para efeito de ilustração, mas provavelmente eles não se encontraram. Mas, quem sabe, talvez se encontraram. Porque no texto de Mateus, dos magos, ele diz que eles foram até a casa onde eles estavam hospedados. E no caso, eles foram até o estábulo. Então, provavelmente. E aí tem aquela famosa frase, que quando Jesus nasce, enfaixou e o deitou numa manjedoura, e era o lugar onde os bichinhos bebiam água, humilde. Porque não havia lugar para eles na hospedaria, e nós não precisamos pegar tão pesado, porque César Augusto tinha
O imperador tinha dado uma ordem para haver o recenseamento. Então, é que nem você tentar ir num hotel, em certos eventos numa cidade, não tem lugar. Ainda mais se você chegar de última hora, não tem lugar. Entende? O fato de não ter lugar é porque não tinha lugar. E porque não tinha lugar, até o hóspede, o dono da hospedaria, ou da casa, até foi sensível de dar a oportunidade. Então, é o que eu tenho. E Jesus, não, amém, humilde, o Rei da Glória, nasceu no lugar, talvez, um dos lugares mais humildes da terra. Então, onde Deus vai falar e onde Deus vai visitar, continua sendo nos lugares mais humildes da terra, no coração humilde. Não mudou nada. Ele sempre busca o humilde. Nós não precisamos ficar preocupados quando a gente diz assim, nós precisamos armar o melhor hotel da cidade, porque isso é a nossa ideia. Nós precisamos fazer o melhor humanamente falando para Deus. Deus procura um coração humilde. Deus procura rendição, Deus procura um lugar. Então, quando você fala assim, abre o espaço, prepara um lugar para Deus visitar, constrói um tipo de vida, nós estamos dizendo, constrói um tipo de vida totalmente rendido a Deus. Ele sempre vai procurar o coração humilde na terra, sempre. Porque o coração humilde, ele tem essa característica. A humildade não é que você veste de um jeito, ou fala de um jeito, ou diz do outro. A humildade no coração, que Deus está procurando, é alguém que vai fazer toda a vontade dEle. Não o meu querer, mas o teu Senhor. Nós temos um conceito de humildade como aquela pessoa, amém, atirada como algo. Eu não quero nada, não tenho nada, eu não sou nada, eu não presto. Não. O coração humilde é aquele coração que diz, não o meu querer, mas o teu Senhor. O que é que tu quiseres, do jeito que tu quiseres, na maneira como tu quiseres, quando tu quiseres, eu estou sempre disponível. Então, esse é o lugar. Quando a palavra de Deus diz, não havia lugar, nunca vai haver lugar para o reino de Deus e os planos de Deus num coração cheio. Cheio de conhecimento, eu sei, eu posso, eu quero, eu entendo. Nunca vai haver lugar. Abrir espaço para Deus, ou viver uma vida onde você está sensível à voz dele, significa esvaziar a casa, para que ele possa vir. E é interessante que ele tem bons planos, grandes planos, coisas, amém, tremendas. O salmista diz, eu fiz sossegar e calar a minha alma. Eu não estou atrás de planos grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim. Eu não estou atrás disso, humanamente falando. Eu estou atrás do que Deus quer. Amém? Os planos de Deus, a grandeza ou pequeno, ou médio, ou influente, o que seja, não importa, é o que Deus quer para mim. Então, você esvazia todas as tuas pretensões, preconceitos, aquilo que você tem de ideia do que é bênção de Deus, do que é sucesso, do que é prosperidade, do que é o que Deus quer fazer na terra. E você chega à conclusão, assim, eu não entendo tudo o que Deus quer fazer. Eu não tenho toda esse domínio, essa sabedoria. Cumpre em mim o que tu queres. Amém? Então, Maria, é interessante, Maria, muitas vezes, no nosso conceito,
ela foi uma pessoa orgulhosa, afinal, ela disse, ok, eu me disponho a conceber o rei do universo. Estava se achando, né? Ela devia ter dito, não, eu sou indigno, não quero. Eu não posso, sou uma pessoa humilde. A humildade tem a ver, não com grandeza, não tem nada a ver com isso, tem a ver com alguém que fará toda a minha vontade. Então é importante nós entendermos, reajustarmos o nosso coração de humildade, e nós volta e meia, nós temos, na verdade, muitos conceitos, muitas coisas que a religião nos impôs, e definições que nós dizemos, isso é ser humilde, essa pessoa é humilde, essa pessoa não é humilde, essa pessoa é isso, essa pessoa... Nós temos tudo enquadrado. E o que Deus precisa de nós, e é como se Ele diz, eu não consigo nascer numa mente assim. Amém? Eu não consigo fazer algo numa mente que sabe tudo, já enquadrou, já definiu, já tem tudo pronto, eu sei como é que é, eu sei quem está certo, quem está errado. O que Ele quer é achar um lugar onde, de alguma maneira, Ele passa por essa nossa e acha um lugar de rendição no nosso coração. Ele diz, Deus, eu não sei, Tu sabes, faz o que te apraz. Tem uma frase da Corrie ten Boom, ela conta a história dos campos de concentração, como ela se envolveu e ajudou. Ela disse, eu procuro não segurar nada com muita firmeza nas minhas mãos, para que Deus não tenha que arrancar de mim. Você vive uma vida onde nós nos apegamos a conceitos, nos apegamos a ideias, eu quero, nos apegamos a coisas, nos apegamos a planos, nos apegamos a tudo. Ela diz assim, eu procuro não segurar muito forte nada, porque Deus vai ter o trabalho de arrancar, Senhor. E esse é o conceito de adoração. Esse é o coração. A minha adoração não é música, adoração é rendição. De alguma maneira, você sabe, eu não posso me apegar em nada, porque você quer achar esse lugar onde Ele é bem-vindo, o Rei do Universo, o Salvador do Universo. Ele quer vir e visitar e achar um lugar para plantar uma semente infinitamente maior do que tudo quanto nós podemos pensar, ou imaginar, ou querer. Então, essa é a vida no reino. Então, Lucas, capítulo 9, essa é a versão de Lucas sobre Jesus perguntando quem as pessoas dizem que eu sou. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um grande profeta. Ou seja, a nossa mente sabe tudo. O que é? E é uma coisa que você vai constantemente ouvir quando Deus vai fazer algo diferente na terra. Ele pergunta para o profeta várias vezes, o que tu está vendo? O que tu está vendo? Ele falou assim, eu estou vendo isso, assim, tu está vendo direito, então eu vou fazer isso. Ou seja, ele precisa achar alguém que enxergue que o Deus está enxergando, entenda, vazio o suficientemente, desapegado o suficientemente a essa terra para não bloquear os planos de Deus. E aí os discípulos, as pessoas dizem, não, ele é João Batista, ele é isso, ele é aquilo. Ele falou assim, ou seja, você está apegado em coisa. Essa semana vai ser complicado para mim. Quem disse? Pode ser a melhor semana da tua vida. Quem disse? Essa semana vai ser difícil, a vida tem sido difícil. Esse ano eu não entendo o que acontece. Eu assim, você vive em novidade de vida, você vive sempre. Em cada manhã há a oportunidade de dizer assim, Senhor, cumpre os teus propósitos. Você sempre está aberto a Deus. E aí Pedro, então, a pergunta vai direcionada aos discípulos, ele diz assim, e vocês, né? O que vocês pensam? O que vocês dizem? Eu não sei se os outros discípulos aí falam, tu aí, eu não sei. O que tu acha? Outros. Pedro, líder do grupo, tomou a iniciativa e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias, o Salvador.
Ele definiu. E é como se Jesus dissesse: o que vocês veem, né? Vocês que são os discípulos que vão levar adiante, vocês estão vendo aí. Jesus, acertou na mosca. Está enxergando como Deus te revelou isso. Deus te revelou. E esse é o lugar de bem-aventurança. Nós somos felizes, nós somos prósperos quando nós ouvirmos a voz de Deus. E a voz de Deus é aquela voz que diz, Ele revela coisas. Então, quando Eliseu recebeu aquela mulher, veio correndo, que o filho tinha acabado de morrer, ele falou para o ajudante dele: vai, te deita em cima e faz algo, porque Deus me encobriu o que está acontecendo. Se Deus encobriu, Deus encobriu. Vamos nós desencobrir ou inventar? Não, eu creio que assim, Deus está encoberto. Está encoberto. E nós precisamos dominar o nosso coração para não achar que nós dominamos todos os assuntos. Cada dia é tempo de se dobrar diante de Deus e dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Que o teu reino venha, revela o teu coração para esse dia, Deus. Teve um evento que Jesus estava conversando com os discípulos, que Jesus estava falando sobre coisas que iam acontecer. E aí o texto diz assim: e os discípulos não ousavam fazer pergunta para ele sobre o assunto, porque eles não tinham entendimento, porque o Pai tinha encoberto a revelação do assunto. Ou seja, Deus tinha segurado a informação, eles não sabiam falar, eles estavam quietos, não queriam forçar e fazer pergunta, eles não tinham entendido nada. Amém. Então, não tem problema se você está no meio de uma situação e não entende o que está acontecendo. Não tem problema nenhum. Confia no Senhor, espera nele. Confia no Senhor, espera nele. Amém? Ele prometeu jamais te deixar. A nossa vida vai ser mais próspera e ela é mais produtiva nos tempos de espera, nos tempos de agitação. É nesse lugar onde você consegue não botar a mão e estragar. Amém? No fundo é mais isso. Onde você menos põe a mão e você segura um pouco. Porque Deus quer manifestar os planos dele e ele precisa achar alguém que não fica toda hora, amém, fazendo coisa. Ele precisa. Amém. Rendição. Então os discípulos ouviram isso e Pedro falou: tu és o Cristo. E logo depois você sabe, você é bem-aventurado. Então é possível que você não esteja enxergando o que está acontecendo na tua vida. É bem provável que você não tenha todas as peças. Amém. E não tem nada de errado com isso. Confia nele. Amanhã é um outro dia. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a seguir um dia de cada vez e ser capaz de louvar Deus nesse dia. Amém? De você valorizar o que você tem e dizer assim: graças a Deus, eu tenho um dia, eu tenho saúde, Deus me deu, tenho um dia bonito, amém, nesse ano. Eu posso estar diante do Senhor, eu sou salvo, Ele me deu, amém, tantas coisas. Louva o Senhor, reconhece em todos os teus caminhos, Ele que salva, Ele que restaura. Tempos de pausa são uma bênção para lembrar tudo o que Deus tem feito, é uma bênção. Amém, parar um pouco e olhar e dizer: não, porque eu preciso. A nossa correria mostra que nós queremos e nós esquecemos o que Deus é, o que Deus tem feito. Então toma um tempo nesse meio agitado do nosso final de ano e da nossa vida que tem ficado agitada. Para, amém. Graças a Deus porque Ele fez isso, mas eu tenho isso. Não te esquece. Louva a Deus, adora a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez. E isso é uma maneira de desenvolver rendição no nosso coração. E aí vem a segunda parte, onde Jesus diz: é necessário, versículo 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Então ele escreve: isso é o que vai acontecer. Ou seja, a revelação do Pai contra ele entender quem ele era, Pedro gostou. A revelação de Jesus quanto ao que tinha que ocorrer, Pedro não gostou. E nós somos assim. Nós gostamos das revelações que não afetam em nada, nos trazem um conhecimento. Eu sei quem ele é, mas quando envolve rendição, discipulado,
obediência, aí nós não, essa revelação nós não queremos. Nós queremos revelação da glória de Deus, quem Ele é, mas nós não queremos saber, eu sou Jesus, é o mesmo. Então, Pedro teve duas revelações. A revelação do Pai foi tremenda e ele falou, mas a palavra de Deus nos dá detalhes desse plano de Deus, iluminado pelo Espírito. Ele diz, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Olha o que Jesus disse, eu vou sofrer, vou estar nas mãos dos anciãos, vai acontecer isso, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E a Bíblia fala que quando ele ressuscitou, eles não tinham lembrado, eles não tinham entendido bem esse negócio da ressurreição. Porque nós temos essa tendência de quando as coisas não saem como nós queremos, você se fecha, se frustra e aí não percebe as coisas que estão disponíveis que Deus quer fazer. Sempre que algo não acontece como nós queremos, você se bloqueia e aí o teu discernimento, ele é afetado para discernir a porta que Deus está abrindo, porque você ficou bravo com essa que fechou e que você achava que era a solução para esse momento. Deus tem muitos caminhos. É a multiforme sabedoria de Deus a nosso favor. Amém? Então Deus fala sobre esse lugar, você precisa sofrer e ser rendido, porque é necessário. E aí Jesus diz assim, dizia a todos, logo depois. Então, você lembra a história, Lucas não narra aquela parte onde Jesus repreende a Pedro? Onde ele diz duas coisas. As duas revelações vêm do trono de Deus. Uma tu aceitou, outra tu não. Porque a tua carne entrou no caminho e tu avaliou que essa é boa, ok, essa é ruim, não gostei. Não dá para ser assim. Não é você que decide. E aí, ele dá um passo adiante, que dizia assim, se alguém quer vir após mim, se você quer desfrutar do reino, da bênção do reino, do favor de Deus, de tudo mais, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Então, o processo de rendição é diário. Amém. O que Jesus está dizendo? Se você quiser andar por esse caminho sobremodo excelente e ver a bênção de Deus, o favor de Deus e completar a tua carreira na terra, você vai ter que viver diariamente rendido a Deus. Então ele diz, a si mesmo se negue. E quando ele diz se negue, ele está dizendo, não o meu querer, eu estou disposto a fazer o que tu queres, Deus. Todos os dias você diz, Deus, eu tenho vários planos, mas e o Tiago usa essa expressão, ele diz que vocês são arrogantes, amém? Em achar que vocês podem pensar e fazer acontecer. Vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã, nem se vocês estão vivos amanhã. Então ele está dizendo, se você quiser ver os planos de Deus e não bloquear os planos de Deus, você vai ter que diariamente negar os seus planos. Ou seja, diariamente você tem que chegar e dizer assim, Deus, só aproveitando para dizer o teu querer e não o meu. Amém. Tu és bem-vindo, faz o que te apraz, Deus, hoje. E é isso que significa, as misericórdias do Senhor estão disponíveis cada manhã. Cada manhã você tem a possibilidade de viver aquele dia na graça de Deus ou na tua força. Então, o que Jesus está dizendo não é uma coisa ruim. Ele morreu para que você pudesse ter acesso a isso, ele morreu em nosso lugar, e o que ele pede de nós agora? A dor, o sofrimento, o caos, a pressão, a enfermidade, tudo o que ele passou, foi para que você não precisasse passar. Ele levou sobre si a enfermidade, ele levou sobre si a dor, ele levou sobre si tudo, amém? Não é isso que é a nossa cruz. A nossa cruz é não fazer o que eu quero. Amém. Ele fez tudo para que você não precisasse sofrer, mas você precisa sofrer num aspecto. Não o meu querer, mas o teu, Senhor. Diariamente. Para que você não precise sofrer a dor, o pecado. Amém. Imagina, ele levou sobre si, pelas suas pisaduras, dor. Doenças, enfermidades mentais, todo o nosso caos, ele carregou para que nós não precisássemos carregar. Então, quando você olha e diz assim, não, eu estou com uma enfermidade, eu estou carregando a minha cruz. Não, essa cruz Jesus já carregou. Ele já carregou. Ele sofreu para que você não precisasse sofrer. Nós não precisamos pagar pelo pecado.
Não, eu estou passando um caos, eu estou passando dor, eu estou passando condenação, eu estou passando crise após crise, porque é a minha cruz, porque a minha vida foi uma vida de pecado, de rebeldia e tudo mais. Não, Jesus já pagou essa conta. Essa conta, Jesus já pagou. O nosso problema é uma cruz. Quer dizer, não o que eu quero, mas o que Ele quer. Então ele está dizendo assim, dia a dia tome a sua cruz. Então é uma coisa diária, amém? Essa é a razão, porque o cristianismo é diário, medita dia e noite, você anda diariamente diante de Deus. Todos os dias você tem que fazer essa escolha. Deus, hoje, que o teu reino venha, o teu querer, a tua vontade, não o meu querer. Todos os dias. Mas pastor, eu falei isso ontem, graças a Deus, se você falou ontem, viveu ontem assim, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endurece o coração. O maná de ontem, graças a Deus. Hoje, se você ouvir a voz, não endurece o coração. Esquece ontem. Amém? E uma das coisas interessantes que Deus nos ensina a viver, esquece ontem e esquece amanhã. Hoje, vive para Deus. Nós estamos atormentados pelos nossos erros do passado, pela condenação. A gente se sente confiante pelas vitórias do passado, se sente para baixo pelas derrotas, acusado pelos nossos erros, nossos problemas. Nós erramos, nós pecamos, nós devíamos ter feito, nós escolhemos errado e nós vivemos atormentados. E Deus diz, esquece o teu passado. Se você fica apegado com os erros de ontem, você não vai ouvir a voz de Deus hoje. Esse é o conceito de perdão, esse é o conceito do sangue, esse é o conceito de Jesus foi na cruz para pagar por isso, amém? Então, como você faz? De manhã cedo, você é um livro branco diante de Deus, totalmente, graças a Deus, porque os meus pecados foram perdoados. Amém? Ah, mas eu tomei uma decisão errada e eu estou endividado hoje. Esquece ontem. Ah, mas eu tomei uma decisão e aí hoje eu estou estou colhendo as consequências, podia ter feito. Esquece condenação, esquece juízo, esquece vergonha pelo passado, esquece dor, esquece que eu não fui um bom pai, esquece que eu não falei o que eu devia ter falado, esquece ontem, esquecendo as coisas que para trás ficam, deixa no altar. Cristo, Jesus, nasceu para você não carregar o fardo de ontem. Nós não precisamos pagar os pecados que nós cometemos. Jesus pagou por nós. E essa é a razão porque você adora Jesus. Você adora Jesus. Graças a Deus. Amém. Que Jesus pagou tudo. E eu não tenho dívida. Eu não tenho condenação. Já nenhuma condenação. Nada. Nada que te condene, que te acuse. Mas a minha consciência está me acusando, fulano está dizendo isso, que eu sou isso, que eu vou fazer isso. Nada tem direito. Nós fomos perdoados, nós fomos lavados, nós fomos purificados. O nosso passado está na cruz. E passado, meu irmão, não é 10 anos, passado é ontem, passado é 3 horas atrás. Porque a gente lida com o passado de 10 anos, graças a Deus, porque eu fiz uma coisa errada lá atrás, mas aí o que ontem você fez, você está amarrado. Eu não devia ter falado isso, agora eu estou assim, porque aconteceu. Está na cruz. Se você não se livrar do passado, você não vai ouvir a voz de Deus. Ali virei a ti, no meio onde está o sangue, é o assento de misericórdia, é aquele que diz, Ele não nos trata segundo o nosso passado, segundo o nosso pecado, segundo as nossas transgressões, Ele nos trata segundo o seu amor, sua graça. Hoje, se ouvires a sua voz, não endurece. Hoje não endurece. Amém. Então é importante nós entendermos a vinda de Jesus, ele marca entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ela tem que marcar a tua vida antes de Cristo, depois de Cristo. Cristo, se você está aos pés de Cristo adorando a Deus, é antes e depois. O passado não vale mais, não tem mais, não terá domínio sobre vós. O pecado, imagina o que você fez semana passada, a decisão precipitada que você tomou, aquilo que você falou, que fica ali, o diabo fica te acusando, né? Porque agora tu está vendo, agora tu vai colher, agora tu vai fazer, tu devia ter feito isso, tu tivesse poupado, se tivesse feito aquilo. Ele nos atormenta.
E sabe o que ele faz? Ele mexe, joga com a nossa cabeça, e aí nós ficamos tão entretidos em nos defender, em nos justificar, em nos arrepender, em chorar no tapete e tudo mais, que você não ouve Deus falando. Faz isso. E meu irmão, essa é a definição bíblica de humildade. Não te apoia na tua própria justiça, na tua própria lógica, na tua próprio senso de retidão. Não, mas eu errei, eu tenho que consertar. Tu vai errar e consertar. Jesus consertou. O que Ele pede de ti é obediência só. Se Ele disser para ti, eu quero que tu pegue agora, vá até fulano de tal e acerte com ele. O Espírito Santo de Deus é que administra informação. Cuida, meu irmão, para não começar no Espírito e ir para a carne. Espírito, carne. Nós precisamos andar no Espírito. Ah, tu vai ter que acertar com fulano de tal. Vai ter que acertar, se Deus quiser, seria. O Espírito Santo de Deus. Porque nós colocamos mais valor em eu me acertar com a fulana de tal do que no sangue de Cristo. É o sangue que nos justifica. Como se você tivesse que fazer algo para te justificar. O sangue de Jesus é poderoso e me justifica de todos os pecados. Eu estou livre. Amém? E nós precisamos ser lembrados diariamente, graças a Deus, porque nós podemos tomar a ceia hoje e dizer assim, graças a Deus que tudo o que eu fiz de errado, que me trouxe até essa situação que eu me sinto que eu estou numa nheca, não sei o que fazer, de onde fazer, tudo está limpo agora e a única coisa que eu preciso é ouvir a voz de Deus hoje para tomar a decisão certa a partir de agora. É isso que eu preciso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, graças a Deus. E você se alegra com Cristo, glória a Deus. Esquece o teu passado, para de ficar lembrando. Se eu tivesse investido se eu tivesse feito, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, feito mais rápido, daí eu não teria perdido essa chance. Se eu tivesse feito, se eu tivesse um pouquinho mais de atenção e pudesse estar lá. Se eu pudesse voltar atrás, eu daria um pouco mais de atenção para meus filhos, eu podia indicar o meu... Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu podia ter feito isso diferente. Esse é um pensamento exaustivo, ele nos joga para baixo. Hoje, Jesus nasceu. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo. O sangue de Jesus é poderoso. Nós precisamos dar maior valor e honra à obra da cruz, mais do que a nossa justiça. O sangue de Jesus é poderoso, precioso, e lava as nossas transgressões e as nossas iniquidades. E graças a Deus. Então, nós estamos querendo pagar a conta do nosso passado. É a minha cruz, eu estou fazendo isso. Mas nós estamos querendo ficar de pezinho e fazer a nossa vontade. É o contrário. A conta, Jesus pagou. O que Ele quer é o teu coração disposto a fazer toda a vontade dEle. E é o que Deus está procurando no céu. É alguém que olhe. E eu achei um coração que fará toda a minha vontade. E esse coração é o coração de alguém vazio, desapegado dos seus planos, grato a Deus por tudo que Ele é, e numa posição de rendição, para quem eu olharei? Para aquele que treme diante de minha palavra, aquele contrito e humilde, que é o homem que Deus requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Humildade é estar sempre disposto a não fazer a tua vontade, fazer a vontade de Deus. Não tem nada a ver com a roupa, não tem nada a ver com a tua conta bancária, não tem nada a ver com o teu sucesso profissional, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a tua disposição diariamente, a qualquer momento, a sensibilidade que você tem. Deus, o que tu quiseres, eu vou fazer, não meu querer. Amém? Estamos bem até aí? Então, o que nós precisamos é tomar essa decisão. A cada dia nós temos essa oportunidade de oferecer a Deus. Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz, siga. E nós vamos ser guiados pelos planos gloriosos que Ele tem para nós. Amém?
Então nós temos que nos livrar diariamente daquelas coisas que nos deixam autoconfiantes, as vitórias e as glórias do passado. Não, porque eu fiz e aconteceu. Esquece. Graças a Deus. Ou as frustrações, a vergonha, a culpa, a acusação, esse jogo sentimental, tu não te importa, tu não faz. Esquece. E ouve a voz de Deus. Porque essas coisas nos escravizam. E a segunda aspecto que Jesus veio trazer é que ele veio lidar com o teu passado e ele vem te dar uma oportunidade, um futuro brilhante. E aí também você tem que se livrar da ansiedade, da preocupação, dos medos do dia de amanhã. Isso é tomar a cruz. Te livra do peso do pecado que o passado tenta te amarrar e te livra do dia. Amanhã trará os seus cuidados. Não anda ansioso, não te estressa com o dia de amanhã. Se você ficar sob a pressão do passado e a pressão do futuro, o teu coração vai estar cheio e Deus não vai poder falar a vontade dele para você. O que importa? Deus tem cuidado de nós e Deus vai cuidar de nós. Ele é um bom pastor. Nada faltará, nada é impossível. Esvazia, e meu irmão, o que você faz? Esvazia o teu coração do futuro e esvazia o teu coração do passado. Te entrega, te rende. O futuro não tem o controle, o passado já foi. Deus nos dá uma grande mensagem. O meu sangue cobre o teu passado. O futuro, eu vou andar contigo, o Espírito Santo de Deus vai te conduzir, eu jamais vou te deixar. Você tem a promessa para o futuro e o sangue no passado, e você tem o dia de hoje. Hoje, ouve a voz de Deus e toma a decisão, e faz a vontade dEle. E aí você ora, venha o teu reino. Amém? Ou seja, você precisa estar vazio da tua vida para você receber a vida de Deus. Porque Ele precisa achar um espaço no nosso coração para colocar os planos dele, que são maiores do que nós podemos imaginar. Então te esvazia, te rende. O coração de adoração é aquele coração de rendição. Rendido. Totalmente rendido a Deus. Então é uma caminhada diária com Deus, onde você, em Cristo Jesus, você tem cura para o passado e você tem esperança para o futuro. É um coração humilde, que faz a vontade de Deus. É um coração daquele que adora alguém que é maior, que se rende. Então eu queria colocar duas palavras nessa manhã, que de alguma maneira ele pode estar se perdendo e a gente precisa refinar no nosso coração. Deus está procurando adoradores. Deus procura esse coração, não cantores. Inclui, muitas vezes, que o adorador está cheio de Deus e gosta de expressar isso. Um cântico. Deus está procurando adoração e Deus está procurando um coração de honra. Amém. Quando Jesus usa aquela expressão e está falando sobre um coração humilde, ele fala sobre o fariseu e o publicano, o religioso e o publicano. E os dois foram orar até Deus. E Jesus, são palavras de Jesus, está em Lucas, que ele disse. Bem, nós vamos abrir alguns textos em Lucas, então vamos a Lucas. Lucas 18. Parábola do fariseu e do publicano, aqueles que, de novo, confiavam em si mesmo. Você confia em você, nos teus argumentos, na tua lógica, no teu passado, na tua capacidade de limpar o teu passado, limpar o teu nome. Ou confio em Deus.
2 homens subiram ao templo para orar. O outro, sabe, graças te dou, porque eu sou isso, eu sou, e faço, e fiz, e aconteço. E o outro, lembra que é Jesus contando, em palavras de Jesus, ele diz assim: o publicano, estando de pé de longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu. Olha o coração. E Jesus quis colocar essa frase. Jesus quis destacar a palavra de Deus. Ele falou isso, então é importante para ele. Ele está dizendo, essa pessoa não se sentia digno nem de olhar para cima. Lembra? Olhar altivo, arrogante. Salmo 131. Senhor, não é arrogante o meu coração, não é altivo o meu olhar, não é soberbo o meu coração. Então, o nosso olhar altivo e soberbo, onde nós olhamos, e não é uma questão de você ser confiante, de você viver, é uma questão do nosso coração. O olhar, a maneira como você lida com as coisas de Deus e o mundo, ele diz assim, essa pessoa, a relação que ela tinha com Deus era de tal temor e rendição que ele não se sentia digno de olhar para o céu. Amém. E aí Jesus diz, esse foi justificado, porque ele se propício a mim, pecador. O coração humilde, rendido de adoração. E meu irmão, o ponto que eu queria destacar é esse. Deus é muito grande. Deus é soberano, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é grande. Nós precisamos restaurar o conceito de temor, rendição, adoração diante da grandeza de Deus. Nós perdemos muitas vezes o senso de que Deus é Deus. Temor, reverência, se você sabe tudo o que você sabe, sirvamos a Deus de modo agradável, com santo temor e de maneira reverente. Então tem certas palavras que são mais apropriadas quando você lida com Deus. Quando o inimigo quer desacreditar, depreciar e dizer que Deus não existe, que todo mundo é igual, nós somos bons, o que você faz? O teu linguajar e a tua postura em relação de Deus muda também. Você fala meio desleixado, a relação do homem com Deus precisa ser restaurada para esse lugar de rendição. Amém. Quando João Batista foi procurado, ele diz, tu és o Messias. João Batista diz assim, vem um após mim, do qual eu não sou digno de, curvando-me no chão, desatar a correia da sandália que ele usa. Esse era o coração do João Batista. Pensa nisso, meu. Você está lidando com o Deus da glória que está vindo e nós achamos, Deus vem entre nós, a gente sabe, Ele é um dos nossos, nós lidamos assim de cima para baixo, e João Batista está dizendo, pessoal, acho que não, esse é diferente. Deus entre nós, e Ele diz, eu não sou digno, eu não me acho digno de, encurvando-me, esse é o adorador, nem abrir, encostar na sandália do pé dele. Amém. Nós precisamos restaurar a adoração ao Deus do universo. Amém. Êxodo 33. Deus estava começando a revelar o seu plano de andar entre nós. Plano de Deus glorioso, tirou o povo do Egito e estava se apresentando ao povo. Imagina, Deus fechando as pontas, o homem afundado no pecado,
E Deus, no universo santo e perfeito, cheio de amor, querendo juntar as pontas e se aproximar do homem. Imagina o plano glorioso de Deus de devagarinho ir mexendo e operando e trabalhando. A demora do que nós estamos vendo é o coração do homem que resiste, que não entende. É Deus se encontrando com o homem. E aí você vê toda a história. Eu vou andar no meio de vocês. Ele diz assim, eu não posso andar no meio de vocês porque vocês são cabeça dura. Se eu andar no meio de vocês vai ter problema, porque eu sou um Deus santo. Não vai dar muito certo. Então deixa assim. E o que acontece? Vocês precisam restaurar um coração de honra, um coração de adoração, um coração de temor, de saber que Deus está levantando vocês para uma posição, não traz Deus aqui para baixo. Então, é uma obra enorme de restauração e de renovação. E Deus encontra pessoas que entendem. Onde ele encontra Moisés na sarça e diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, esse lugar é santo. Não é um lugar para a gente discutir opinião, esse é um lugar de rendição. Deus visitou o seu povo. Mas Deus, eu não estou afim. Não é uma questão se tu está afim. Deus visitou o seu povo, eu estou vendo o sofrimento do povo, eu quero que tu vá e ajude. Sim, Senhor. Amém. Rendição. Amém. Deus não vai me visitar para me contar para os outros que eu tive uma visitação, é para servir o Rei da Glória nessa hora. Existe um mundo que carece e nós precisamos, e meus irmãos, nós não podemos brincar e levar na flauta certas coisas. Se Deus não restaurar e visitar essa terra vai para o inferno. E o que acontece? Ele precisa achar um homem que não está interessado nos seus planos, nos seus interesses, o que é bom. Mas eu queria desse jeito. Não, Senhor, o que tu queres. Tanto é verdade que Moisés começou a se interpor e levantar um pouco a voz. Eu não sei, Moisés. E aí ele... É puro amor de Deus quando Ele nos visita, Ele nos castiga, Ele nos repreende. Ele diz, se você não fizer a minha vontade, a nossa vida vai ser ruim, nossas famílias, tudo vai ser. É a vontade do Senhor, é a única coisa boa possível para nós. Então é o amor de Deus, muitas vezes, que Ele nos corrige e nos coloca em certas situações para que a gente entenda e enxergue que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Sempre o que Deus quer e decide é melhor. Sempre. Então ele vem a esse lugar, ele encontra essas pessoas. Ele encontrou Moisés. O homem mais manso, ele se amansou, ele foi. É uma transformação contínua. Ao ponto de ele chegar nesse lugar e dizer assim, dos 10 mandamentos, ele faz toda essa chegada onde Deus fala com ele, onde é como se assim, Deus vai testando, ajustando, amém? Protegendo, colocando um certo colchão para não esmagar o ser humano, onde ele chega e chama Moisés então para o monte, porque o povo estava nervoso, e Moisés vem e revela o coração de Deus com a glória de Deus. Amém? Imagina. A glória de Deus brilhando na face de Moisés, e ele desce com as tábuas, com o rosto brilhando. O que é isso, senão Deus dando uma oportunidade de refletir quem Ele é, para o povo poder dizer assim, nós queremos Deus. Amém? Você vê a glória de Deus, você vê os mandamentos de Deus, você vê as obras de Deus, você vê os milagres de Deus, você vê os tremendos livramentos de Deus. É Deus chamando cada um de nós para esse lugar de rendição. Senhor, cumpre em mim os teus propósitos. A melhor coisa que tem é andar com Deus. E aí, então, ele começa a trabalhar em Moisés, e o povo começa a resistir, e não quer ouvir. E resiste. Não, eu sei, eu não entendo, eu sei como é que é assim que se faz, eu já sei. Não, rende. Quando Deus está falando conosco, rende, aquieta o teu coração. Quantas vezes Deus falou conosco que nós não estávamos prestando atenção? É comum isso. Nesse mundo corrido a gente fala, não, eu não entendi assim, eu não ouvi o que tu disse.
A gente precisa ouvir a voz de Deus. Na voz de Deus existe vida. E Deus às vezes ergue a voz dele. Mas essa, trovões, relâmpagos, acorda. Sinais com esse único objetivo de andar entre o povo de Deus. E aí, nesse meio de tempo de espera, o povo já caiu, faz o bezerro. Zé sobe no monte. Deus, perdoa a iniquidade. E Deus volta. Eu disse, eu não vou andar com vocês. Deus, se tu não andar conosco, o que adianta? Não. Acabou tudo. O que todo mundo vai dizer? Não tem o que fazer. Se Deus não andar conosco diariamente, não tem o que ser feito. Amém. Viver na nossa força. Amém. Moisés chegou a essa conclusão. A minha carne vai ter que morrer. E isso às vezes dói. Mas a glória, poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o que o adorador sabe? O adorador sabe que Deus é Deus e Ele não é Deus. Ele é limitado, fraco, e que se Ele entrar em cena, Ele vai estragar o plano de Deus. Então Moisés começa a ganhar confiança de fé e diz assim, eu não sei, tu sabes, mas se tu não vier, não adianta eu vir. Essa é a fé, é a confiança que ele... E aí Deus, então, revela o nome dele, aquele que a gente já falou. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, quando Deus abre a boca e fala o nome dele, imediatamente, curvando-se Moisés, em terra adorou. Quando Deus revela o nome dele, o nome que está acima de todo o nome, quando o nome de Jesus é mencionado, o nome de Deus, Deus revelou o nome dele. A reação ante ao nome, um dia todo o joelho vai se dobrar diante do nome que está acima de todo o nome. Então, Moisés estava se prostrando diante do nome, Deus se revelando em quem ele era, e a reação imediata do adorador, curvando-se em terra. O adorou. E ele diz assim, agora, Senhor, se achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio. E ele está dizendo assim, Senhor, ele não está exigindo nada, ele não está forçando nada, rendido. E meu ponto, meu irmão, que bênção, é como se nós estivéssemos ouvindo Jesus falando para Pedro, bem-aventurado és, Pedro, Deus revelou o nome dele para ti. Deus se revelou a ti, Moisés. Moisés teve a revelação de quem Deus é. Imagina o tipo de relacionamento que Deus abriu para esse coração. E Moisés ficou grato, adorou a Deus e viu, quanto mais Deus se revelar, mais a gente vai. Convém que ele cresça e mais nós vamos nos esvaziando. Quanto mais de Deus na nossa vida, mais um coração humilde e rendido. Essa é a realidade para o resto da nossa vida. Ele disse, achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio. Então o que você começa a perceber? Deus visitando a terra, procurando um coração rendido, que vai fazer a sua vontade. Então ele está procurando alguém que reaja corretamente a quem Deus é. Ele é Deus, amém. Ele é digno. Ele é digno. Eu vi os anciãos dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a força, a riqueza, o louvor e a adoração, porque foste morto e com teu sangue compraste para ti os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação.
E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Digno, digno, santo. E Isaías, quando enxerga a glória do Senhor, digno, digno, santo, eu sou impuro. Então você começa a perceber que a presença de Deus e a realidade de Deus entre nós tem que provocar algo no nosso coração de rendição. A proporção da visitação de Deus é um coração rendido, um coração de adoração, um coração que diz mais uma vez: Senhor, é uma honra e um privilégio te servir. Quando os magos foram visitar o bebê, o rei dos judeus, eles se prostraram. Imagina a cena, meu irmão. Homens velhos, sábios do Oriente, ricos, por sinal, chegam diante, reconhecem Deus conosco. Por maior que o maior e mais famoso, maior homem que possa existir nessa terra. Nada se compara, você adora. E esse é o convite, quando nós lembramos do Natal, nós estamos lembrando disso, é uma preparação do nosso coração. Então, cada vez que você toma ceia, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você ouve o nome de Jesus, cada vez que você ouve Jesus nasceu, cada vez que você ouve a Páscoa, cada vez que você ouve sobre a cruz, cada vez que você adora a Deus e vê algo de Deus, a reação imediata é amém. Porque o Espírito Santo está sempre produzindo em nós a revelação de quem Deus é, do que Ele fez, como Ele opera, e a reação imediata: nosso Senhor, amém. O meu coração te adora, amém. Amém, digno és tu, Senhor, de todo louvor, para o resto da vida. Lucas 7. Aqueles sábios do Oriente trouxeram tesouros, riquezas, e se prostraram e adoraram. O que eles fizeram? Eles se prostraram e falaram alguma coisa em adoração. Então a nossa caminhada de cristãos, que nós estamos sendo transformados, é uma caminhada de rendição, onde você vai desapegando, você vai parando de se apoiar nas tuas próprias forças, na tua lógica, e convidando o Rei da Glória a operar. Amém? Essa relação é tremenda, porque na nossa adoração, nós estamos rendidos e esvaziados. O que acontece? Deus dá graça, é onde Deus pode encher. Amém? Ele precisa achar esse lugar de rendição para Ele poder encher com a sua graça, com a sua glória, com os seus planos. Amém? Por que eu tenho que me esvaziar? Para nos enchermos de Deus. Amém? E sermos tomados da plenitude de Deus, da dimensão, da altura, da largura, da extensão. E conhecemos o amor de Deus. Então a jornada do cristão é uma jornada de rendição, de adoração, onde você vai cada vez mais amando mais a Deus. E o ato contínuo, o que é? Graça começa a operar mais abundante na nossa vida. A força, a graça, a vida de Deus começa a estar disponível e os planos de Deus disponíveis para a nossa vida. Então, Lucas 7 conta a história desse centurião. Alguns dizem, mas tem alguns centuriões que eram o Cornélio, outros tinham alguns centuriões aos pés da cruz. Que Cornélio, esse era um deles. Eles estavam ali, eles viram Jesus. Amém. Alguns na história, estudiosos, dizem que na hora da crucificação haviam centuriões ali. Amém. É impossível você não ser impactado pela a revelação maior de quanto Deus nos ama.
Quando eles viram aquele terremoto, eles disseram assim, com certeza, esse é o Filho de Deus. Imagina esses homens. O ladrão na cruz foi impactado. Ele era um que não tinha como consertar o seu passado. Foi agraciado. Da mesma maneira nós. Ele não faz acepção de pessoas. Fala as mesmas palavras que ele falou e você vai ter a mesma bênção. Nós estamos se achando, fazendo coisas. Eu não sou digno de estar do lado do Salvador. Você hoje mesmo estarás comigo. Rendição é o que Deus está procurando. Amém? Ele não quer saber de explicação, de porquê, ele quer rendição. Então esses centuriões foram impactados. E esse homem diz que esse centurião tinha um servo que estava doente e a sociedade do povo judeu dizem assim, os anciãos, versículo 3, os anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Ele disse, eles foram até Jesus interceder pelo centurião, vai e cura ele. E chegando-se a Jesus, versículo 4, com instância, eles suplicaram e insistiram, ele é digno que lhe faças isso. Ele disse assim, ele é digno, porque é amigo do nosso povo, lembra, é um romano, centurião, judeus intercedendo por ele. Ele é amigo do nosso povo e ele mesmo edificou a sinagoga, ele ajudou a construir a nossa sinagoga. E eles foram até Jesus e dizem, ele é digno que tu faças isso. Então Jesus foi com eles. Amém? Ele viu. Perto da casa do centurião, o centurião enviou amigos para ele e disse assim, Senhor, não te incomodes porque não sou digno de que entres na minha casa. Olha o coração desse homem. Eu não sou digno de que tu nem entre na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Olha o que ele está dizendo. Eu não fui digno de ir. E eu não me julgo digno. E eu, amém, não sou digno. O mundo ao teu redor diz, ele é digno, ele é digno, ele é digno, ele é digno, né? Porque eu faço mesmo, porque eu dou, né? Sim, eu construí a sinagoga, eu fiz e aconteci. Então Jesus vai a ele e diz, eu não sou digno nem de que tu entre na minha casa e nem que eu vá e dirigir a minha palavra a ti, nem levantar os olhos. E ele diz assim, se tu puder, manda com uma palavra, é o suficiente. E o meu servo vai ser curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, eu faço isso. E aí Jesus diz assim, nunca vi fé como essa. Meu irmão, fé como essa, rendição e humildade como essa. Essa é a equação que nós precisamos. Deus dá graça, Deus concede, fé vem para esse coração que se rende diante de Deus. Ele sabe, quanto mais rendidos a Deus, mais Deus, nós vamos ouvir certas coisas que esse homem, meu irmão, fé vem de Deus, de ouvir a palavra de Deus. E Jesus diz, eu não vi fé tamanha como essa. Alguma coisa, a rendição desse homem a Deus e as coisas de Deus, fez com que ele dissesse isso, eu não preciso, eu não sou digno, faz assim. E aí Jesus diz assim, é como se Jesus tivesse dito para esse centurião o que ele disse para Pedro, bem-aventurado tu és, porque o Pai te revelou alguma estratégia aqui. Eu não sou digno. Digno é o Cordeiro. Eu não sou digno. Digno é o Cordeiro. Quanto mais nós não firmamos a nossa vida nos nossos conceitos, na nossa justiça, mais Deus pode operar. Tremendo milagre. Ele disse, a palavra de Deus assim, vai, ele faz isso e ele o faz.
Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. Amém. Pedro, tu é muito abençoado, feliz. Deus abriu o céu e revelou isso. E ele dizia, meu amigo, e ele voltando-se para o povo, ele disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então, muitos centuriões foram impactados pelo ministério, pela obra. Amém? Tremendo. Graças a Deus, coração humilde. Deus resiste soberba, mas quer estender a mão. Amém? Essa é a beleza. Jesus nasceu e Ele veio até nós. E Ele quer intervir e abençoar a tua casa. Graça para vivermos a cada dia. Salmo 91. Desculpe, Salmo 81. Versículo 10. Se Israel me escutasse. No versículo, finalzinho, versículo 9. Não te prostres a nenhum outro Deus. Eu sou o Senhor que te tirei, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, te esvazia, te volta, te rende, adora. Abre bem teu coração. Amém? E eu vou saciar. Está com fome, te rende a mim. Quem tem fome e sede, abre bem a boca. E é interessante isso. A adoração te esvazia, te desapega de tudo, não te prostra diante de ninguém. Deus é a fonte da nossa vida, Ele nos ama, Jesus nasceu e Ele veio salvar o homem. E Ele tem resposta para todos os anseios do ser humano. Abre bem a boca, te rende totalmente e eu vou encher. E Ele diz assim, mas o meu povo não quis escutar. Então, olha a relação que Ele está dizendo. Abre bem a boca, mas o povo não quis escutar. Abre bem o coração, abre bem a tua vida, te abre, te esvazia para Deus poder. O adorador, ele vai a Deus com base em quem Deus é. Amém. Ele não, em nenhuma momento, passa pela cabeça que ele é digno de estar diante de Deus. Tudo que ele tem foi graça e presente de Deus. Jesus veio por puro amor por nós. Presente glorioso de Deus. De graça recebeste, de graça recebeste, de graça, graça e graça de Deus. Amém. O adorador entende o que é graça. O adorador, ele vai diante de Deus e sabe, eu não tenho nenhum direito e mérito de estar nesse lugar, é graça de Deus. Amém. O fato de eu poder estar diante de Deus em adoração é uma bênção. Amém. Ao ponto de Moisés dizer assim, Senhor, eu não vou a lugar nenhum, aqui eu achei o meu lugar. Amém. O fato de eu poder andar na tua presença e não morrer por causa das minhas iniquidades, graças a Deus, eu quero viver nesse lugar. Amém? E aí ele diz assim, mas Israel não quis me escutar. Eu estou procurando alguém que vai fazer toda a minha vontade. Assim, eu deixei-o andar na teimosia do seu coração, seguindo os seus próprios conselhos. Você percebe? Rendição, esvaziamento, desapegar. O oposto é
na teimosia, eu sei, eu vou, eu entendo, eu aprendi, eu li, eu vi no WhatsApp. Isso não é a melhor coisa para montar a tua vida, o que você ouviu no WhatsApp. Eu ouvi aos pés da cruz. Um coração rendido ouve a Deus. Aí ele diz, eu de pronto, se o meu povo me escutasse, de pronto, lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. E eu os sustentaria com o trigo mais fino, e saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus está procurando um adorador. Amém. Diariamente, meu irmão. Diariamente. Atos 5, para nós concluirmos, concluir do nosso tema. Então Deus está procurando um adorador para revelar a sua graça e o seu favor. Então eu queria, nessa manhã, lembrar essas duas palavras. São duas palavras importantes quando você lida com Deus. A adoração, a rendição. Quando você chega diante de Deus, você chega vazio, você não tem nada das tuas próprios méritos para oferecer. Sou indigno. Jacó diz, sou indigno de tudo o que tu fez comigo. Amém. Essa é a atitude. Eu sou indigno de receber isso aqui. O que você está dizendo dessa forma? Eu não tenho nenhum mérito de ter tudo que eu tenho e de que eu cheguei até aqui, está pensando o que eu estou pensando, está diante de Deus, está ouvindo o que eu estou ouvindo, ter vivido o que eu estou vivendo, andar nesse nível de vitória, poder estar alcançando o que eu estou alcançando e vivendo o que eu estou vivendo. Eu sou indigno de tanta bondade e tanta misericórdia. Amém. Jacó disse, eu saí aqui com um cajado, agora eu sou 2 bandos. Quando Davi quis construir o templo, é interessante como Deus faz, porque na eira de Araúna, onde Davi teve que oferecer um sacrifício e Deus visitou e parou o anjo da morte, do pecado, que a Bíblia fala que Satanás instigou o coração de Davi para fazer o céu. Satanás instigou, está escrito em Crônicas. Vigilantes e atentos. Instigou e ele fez algo. E aí Deus, ele então se rende a Deus e diz, constrói um altar de novo. E a praga vai cessar. Você imagina um altar, a praga cessar. Rendição. Perdoa, Deus. E naquele lugar ali, ele diz, aqui vai ser o lugar onde eu vou construir um templo. Deus visitou. Amém. E ele diz, eu vou construir uma casa para Deus. Aí Deus diz assim, quem disse que eu preciso de uma casa? Eu nunca pedi uma casa. Eu estou em todo lugar. Diz, não, eu vou construir uma casa para ti, nós queremos Deus perto de nós. Aí Deus diz assim, não, tu não vai construir essa casa, teu filho vai construir essa casa. E aí, meu irmão, de novo, nós podemos ficar frustrados. Deus quer fazer um plano, eu quero estar no centro. Eu digo, não, teu filho vai fazer isso. Eu digo, ok, Deus. Amém? Nós precisamos nos desapegarmos dos nossos sonhos, dos nossos desejos pessoais. Eu quero ver isso, Deus vai se mover, tem que ser dessa maneira, Deus vai fazer isso. Não tem problema. Davi diz assim, eu sou indigno de estar vivendo e vendo o que eu estou vendo. Faz o que te apraz, Deus. Você percebe o coração de rendição contínua? Não, totalmente sempre desapegado, não agarra muitas coisas. Amém. Te rende. E aí Natã fala para Davi, Davi, Deus escolheu que o teu filho faça assim, e o teu filho vai fazer assim, a casa vai ser gloriosa, taraná, tarará, tarará, e a minha misericórdia, o meu amor jamais vai se apartar da tua família, tarará. E sabe o que Deus, sabe o que Davi responde? Você lê lá em 1 Crônicas 20, 21, 22, por ali. Sabe o que Davi disse? Deus, eu já sou. Quem sou eu? Tu está me tratando como se eu fosse uma pessoa ilustre. Ele diz isso, ele usa essa expressão. Para me contar, não só me tratar tão bem, ainda me dizer o que vai acontecer no futuro, Deus.
Amém. Amém. Você fala com Deus, Deus, graça e graça e graça e graça. Deus, eu exijo que Deus me diga o que está acontecendo. E o Davi diz assim: Senhor, tu está me tratando como se fosse ilustre, falando o que está acontecendo. Eu não tenho direito de saber de nada. Não. Eis aqui teu servo. Não entendo. Mas eu sei em quem eu creio. Amém? Você percebe a diferença? Nós exigimos muito, nós queremos agora, nós queremos do nosso jeito. E Davi está dizendo: tu está me tratando como alguém ilustre, Deus. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Então, Atos 5, você vê o coração rendido de um lado de humildade, no trato com Deus, humildade e adoração sempre para o resto da nossa vida. E você olha um outro efeito, que quando os discípulos foram aprisionados, os apóstolos estavam sendo perseguidos e eles foram questionados: você não para de falar sobre o nome de Jesus, para de falar, perseguição e pressão de tudo que é lado, sofrimento. Que aí Gamaliel diz assim: não, talvez eles estejam certos, não pressione muito, né? Porque nós não queremos ser achados lutando contra Deus. Se isso é de Deus, ele vai levar adiante, então não entra em cena. Versículo 39, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Então, olha, amém. Os apóstolos estavam pregando o evangelho, Deus estava se movendo, eles chegaram à conclusão que pode ser de Deus, mas vamos dar uma açoitada ainda. Amém. Eles foram açoitados por causa do evangelho. E ordenaram que não lhes falassem em nome de Jesus. Soltaram. A gente não entende e não sabe muito bem o que é açoite nas costas. Não fala desse nome. E aí eles disseram: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então você vê a figura do adorador, de Senhor, tudo que eu tenho vem de ti. E você vai a Deus com esse coração de rendição. E Deus concede graça ao humilde. Eles estavam considerando uma honra carregar o nome de Jesus e sofrer por esse nome, tal a bênção que era, do que eles sabiam, o que Jesus tinha feito no coração deles. É uma honra e um privilégio servir a Deus nessa hora. E nós precisamos restaurar o coração de adoração em relação às coisas de Deus. Ele é Deus. Nós não temos nada que nos apegar. Nós não somos dignos de nada do que nós temos. E ao mesmo tempo, quando você vai a Deus com esse coração, Ele vai depositar coisas na tua vida. E aí, quando você recebe o que por Deus te foi dado, você tem que dizer assim: Deus, é uma honra e um privilégio poder viver nessa terra e carregar o teu nome, inclusive sofrer afronta por esse nome. Sou indigno de tudo o que tu tens feito na minha vida. Tem sido uma grande honra andar contigo e te servir. Para mim, é um grande privilégio. Deus ter me visitado e me dar acesso a essas coisas que estão acontecendo. Você adora ao Rei
E tudo o que você receber, fruto da tua adoração, é graça, bondade e amor. Carrega isso com honra e temor. Tudo o que eu tenho é uma honra de Deus ter olhado e ter me concedido isso. Carrega com honra. Os discípulos, João, Tiago, Pedro, subiram até o monte da transfiguração. E eles viram a glória de Deus. A Bíblia fala, e eles viram a glória de Deus. Eles viram o rosto. É quase que uma experiência que nem de Moisés. Eles viram o rosto brilhando, eles viram Deus. E eles ouviram a voz que disse, esse é o meu filho. Então, os discípulos todos, os 3, eles viram a glória de Deus e ouviram a voz. E eles disseram, eles não falaram para ninguém sobre isso, guardaram no coração. Maria, quando ouviu o que os pastores disseram, esse é Jesus, que foi chamado por Deus, escolhido para a salvação. E ele estava ouvindo o que estava acontecendo a respeito do Rei da Glória. E o papel que ela tinha de estar em contato não só com a salvação, mas fazer parte do processo e do plano de salvação, ela guardou como algo, um tesouro precioso. Que honra poder fazer parte dos planos de Deus nessa hora. Você adora a Deus pelo que Ele é e por tudo, por você estar vivo hoje. É graça e bondade de Deus. E além disso, Ele diz, eu tenho um plano para a tua vida. Através da igreja, eu quero ministrar, quero ungir, quero ensinar, quero treinar para que vocês sejam uma bênção. E aí você diz assim, Senhor, é uma honra, não só ter recebido a salvação, mas viver nessa terra, carregando esse nome que está acima de todo nome. Efésios 2, eu creio que nós estamos encerrando, mas eu queria citar alguns textos, eu queria poder avivar e restaurar esses termos. São nomes, são palavras e são conceitos que nós precisamos avivar em relação a Deus e as coisas do reino de Deus. Ninguém que tenha deixado nada por amor de mim e do Evangelho, é uma honra servir a Deus nessa hora. Ser discípulo de Cristo e poder levar adiante os planos de Deus. Amém? Nunca esqueça disso. É uma honra. Então, Efésios 2, versículo. Aqui você sabe, Ele vos deu vida, versículo 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso somos nós, sem Deus. Amém? Somos nós. Entre os quais também todos nós andamos dessa maneira. Se nós não estamos andando assim, graças a Deus, meu irmão, a Deus a glória e o louvor e a adoração. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Por causa de Jesus, juntamente com Ele, nós recebemos vida, nós recebemos restauração. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos. Ele nos salvou, nos regenerou,
nos abençoou, nos encheu de vida e ainda nos chamou para cooperar com Ele nessa hora, levarmos adiante o seu plano. É um privilégio tudo o que Deus já fez por nós e tudo o que Ele vai fazer. É uma honra e um privilégio, porque nós não merecemos nada. Não só ter sido salvos, mas fazer parte desse plano glorioso nessa hora. Privilégio, a definição de privilégio, é algo que não é baseado nos teus méritos. Não é baseado na tua, eu sou digno, eu mereço. Privilégio é um favor, é um benefício que é dado. Privilegiar alguém é dar para alguém um valor maior ou superior, uma posição maior do que ele merece. Nós fomos colocados numa posição maior do que nós merecemos. A nós nos foi dado vida, nos foi dado dons, nos foi dado do seu Espírito, nos foi dado visão, nos foi dado revelação. É uma honra andar no reino de Deus e servir a Deus. Ele nos levantou, nos ressuscitou juntamente com Ele. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com Ele. E dali nós somos parte, meus irmãos, nós somos parte do plano de Deus que Ele tem para essa hora. Deus, eu me sinto honrado de carregar o Teu nome nessa hora. A nossa união com Cristo, nós fomos ressuscitados com Ele. Nós subimos até o céu com Ele. E nós estamos assentados com Ele para reinar com Ele. Amém? É uma honra, meu irmão, servir a Deus. Não esquece disso. Esse foi o que Jesus fez. Desse lugar, nós somos parceiros quase, sócios. Ele nos deu a oportunidade, a graça e a honra de levarmos adiante os planos dele nessa terra. Que honra. Amém. Tem um cântico que eu, há alguns dias, tenho martelado no meu coração. E duas frases desse cântico diz assim: Teu santo nome eu vou carregar com honra. E o pão da vida eu vou repartir com honra. Essa é o espírito que nós precisamos ter para o resto da vida. Teu santo nome é uma honra poder carregar o teu nome, ser chamado cristão e poder pregar o evangelho e poder viver a vida nessa hora.